Olá a todos, sejam bem-vindos. Mais um Solar TV Entrevistas começando aqui. E hoje recebendo mais uma vez o nosso amigo Ariel Martins, especialista técnico da Fronius, do departamento de Solar. Tudo bem, Ariel? Como que você está? Tudo bom, Ricardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E a gente está aí para ajudar todo mundo e fornecer o máximo de informação e possivelmente atingir todos os públicos aí e ajudar cada vez mais o setor, né? Legal. Ariel, hoje o papo que eu quero que a gente desenvolva aqui é a questão como o mercado, né, ele puxa o fabricante para tecnologias. Então, a gente vê aí que a gente começou com um mercado clássico em solar, né, on-grid, e o mercado está evoluindo cada vez mais para múltiplas formas de negócio com solar, né? Então, tem muita coisa nova entrando no mercado. Então, a gente vê a cada dia aí novas modelagens de negócio que pede o quê? Exige um equipamento específico, exige mais. Então, o que eu queria ver com você hoje eu sei que fabricantes de ponta, como Fronius, como demais fabricantes, eles têm que sempre estar com um passo à frente em relação à tecnologia, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente já conversou em alguns vídeos, que foi desenvolvido há 4, 5, 6 anos atrás e hoje está na linha de... Hoje é como uma novidade no produto. Então, vamos conversar um pouquinho. E me fala o que você acha aí, o que vem por aí na linha de produtos Fronius. Primeiro, acho que a grande vantagem, o grande ponto aí que você citou é o fato de da gente, né, ser um grande fabricante e ter, por exemplo, uma área específica, né, de pesquisa e desenvolvimento, hoje com mais de 500 funcionários, totalmente dedicado para o desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Então, assim, quando a gente fala do nosso produto e da nossa marca, a gente tem tudo isso agregado, né? Então, a gente tem a pesquisa e desenvolvimento embutida no nosso preço, embutida na nossa tecnologia, no nosso produto. Isso é o que faz toda a diferença. Por isso que, assim, como você falou, a gente está na vanguarda em vários aspectos por conta disso daí, né? Então, a gente fica antenado, a gente sabe o que está acontecendo e desenvolve os produtos, né? Agora, uma das coisas que você comentou sobre o desenvolvimento de, por exemplo, algumas funções, algumas tecnologias que o inversor possui, que já foram desenvolvidas há um tempo atrás e hoje que estão, por exemplo, ganhando terreno, né, vamos por assim, uma delas é a própria automação integrada que o inversor possui. Então, quando a gente fala de automação, claro que a gente já pensa ali num processo industrial, talvez um pouco diferente, né? Mas a gente está falando aqui de uma automação residencial, que já é possível você colocar alguma coisa com o próprio inversor. O que a gente consegue dar de exemplo aqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte, hoje você tem um inversor na sua casa, pensando aí no mercado residencial, e você tem, vamos imaginar, uma máquina de lavar roupas, que acho que muita gente tem, que é para assimilar mais fácil aí o exemplo, né? Qual seria o caminho mais convencional, né, para a gente trabalhar, para a gente lavar roupas em casa? Você vai para o trabalho, você volta, aí sim você vai separar as roupas, vai colocar para lavar, esse tipo de coisa. O que está acontecendo aí? Você está usando a sua energia no período onde você não tem geração. Ou seja, você está gastando energia fora do seu período ali de geração. O que a gente pode fazer? Para otimizar essa geração de energia, você vai pegar uma das saídas digitais que o inversor possui, e essa saída digital ela é ativada ou desativada, você faz a parametrização através de um determinado valor de potência, né, que o inversor está produzindo naquele momento. E aí você põe, por exemplo, a máquina de lavar roupas para funcionar. Enquanto você está lá no trabalho, ela vai e acaba ligando sozinha, vamos dizer assim, né? Aí que está o grande negócio da automação. Você automatiza todo o sistema para quê? Para que ela desligue e aí ela vai funcionar. Ela tem
o timer, ela desliga, e aí você trabalhou toda a sua energia que você está produzindo no momento. Você não tem desperdício de energia. Né? E aí, o que a gente ganha com esse tipo de coisa? Muito se fala, e se falou no ano passado, das possíveis mudanças que a gente pode ter na resolução normativa. Uma vez que essas mudanças acontecem, cada vez mais fica menos interessante ter excedente de energia. Uhum. Por quê? Você vai injetar energia e você perde. Né? Hoje que você consegue receber tudo de volta, você vai receber lá 40%, 50%, não importa, né? Depende da modalidade que venha a ser implementada. Mas a ideia é, cada vez mais você vai perder energia. Está perdendo dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Cada vez mais a se aproveitar daquela energia que você gera. Né? E pensando assim, que é o que a gente chama de autoconsumo, né? Pensando assim, você até consegue colocar sistemas menores, se você for pensar. Porque você não precisa dimensionar o seu sistema baseado naquela energia, no seu consumo médio mensal. Porque o seu consumo médio mensal, ele é Um desperdício. irregular. Você tem um consumo durante o dia, você tem um consumo muito mais alto durante a noite. Então, ou seja, você gera, você nem sabe o que você está gerando, porque você só precisa abater esses consumos que você tem ao longo do dia. Ou seja, não há estudo de eficiência, não há nada. Né? Então, esse é o ponto-chave que eu acho que, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar muito. Tá? Esse é só um dos exemplos. Né? Que essa questão da automação, que eu acho que é assim, primordial para o que vem a seguir no cenário brasileiro. Com certeza. O desperdício dentro de uma residência, do consumo em geral, né? Não estou só falando do consumo residencial, mas comercial, industrial, enfim, é muito grande, né? Chega a ser uma porcentagem muito significativa. E aí é o que você falou, a gente acaba dimensionando um sistema com esse desperdício, com esse mau uso da energia, né? Mau uso, exatamente. E até porque, às vezes, nem todo mundo está apto para entender os times, né? Olha, agora é o melhor horário para utilizar a máquina é tal horário. Sim. Né? Criar essa organização, essa estrutura. Então, isso é a automação, isso é o processo mesmo automatizado dos equipamentos que vai dizer para o proprietário, para o usuário, olha, isso aqui é melhor fazer nesse momento. Né? E a normativa, né? O optante pela tarifa branca. Você criar mecanismos para economizar ainda mais com um equipamento menor. Isso faz muito sentido. Exatamente. Porque assim, não é só oferecer o sistema fotovoltaico e assim, olha, para isso que você consome, esse é o projeto. Porque aí você não tem nem engenharia direito envolvida, né? Você não tem um projeto de fato bem elaborado. Você tem uma conta de padeiro, né? Que é o que o pessoal faz. Então você gasta isso, eu preciso disso. É isso. Vai bater, ninguém faz um estudo mais aprofundado, não faz um estudo de software, que muita gente pergunta para nós. É o seguinte, se eu montar um sistema com um inversor tal e tantas placas, eu consigo atingir aquele meu consumo? Não é só isso. Né? É muito raso. Né? Então, a gente tem muito que evoluir nesse sentido. Com certeza. Agora, pensando nesse sentido, né, a Promio está atenta a isso, essas mudanças, e o mercado cada vez mais caminha para a eficiência em todos os setores. Né? Como que vai acontecer isso de fato? O inversor vai ficar mais inteligente, mas vai precisar de mais equipamentos conectados para fazer essas medições? Ou só o inversor vai ser o cérebro do sistema para entender esses consumos e a hora de aplicar energia, mandar para um ponto ou outro? Como que vai ser isso? Por enquanto, assim, muita coisa já é integrada no próprio inversor, né? Como esse próprio exemplo da automação já é integrado, mas ainda muita coisa acaba sendo possível de você conseguir através de acessórios. Né? Até porque depende muito do cliente o que ele precisa. Né? Então, assim, a partir do momento que você começa a embarcar muita tecnologia em cima do mesmo produto, ele não fica competitivo com os demais. Né? Então, também, a gente tem que entender o que o próprio mercado exige para que o nosso produto atinja aquele patamar ali
de tecnologia. Porque se você faz algo também muito além Você do tá que é comercializado, você está fora, você não vende, né? Você tem um puta produto, só que ele não casa com a realidade, né? E aí é nesse ponto que eu enxergo que os acessórios eles começam a ganhar terreno, né? E a partir de um determinado momento, isso vira tão padrão que ele acaba sendo incorporado, né? Então, hoje, por exemplo, o nosso maior trabalho tem sido divulgar muito o Smart Meter, né? Então, qual que é a ideia do Smart Meter? É justamente fomentar e ter cada vez mais disponível para o usuário ou para o instalador a visualização, né, o monitoramento da sua geração e do seu sistema, né? Então, assim, a gente não quer só ver o quanto está gerando. A gente vai ver o quanto está gerando, vai ver as características da instalação de corrente, de tensão, eventuais problemas. Você tem hoje, na própria plataforma do SolarWeb, você tem como visualizar, por exemplo, como será a sua geração de energia nos próximos 3 dias, né? Então, você já consegue se programar para, por exemplo, automatizar o seu sistema, isso e com assim por diante. Então, você consegue com o Smart Meter. tá. Exatamente. Então, assim, o Smart Meter associado ao SolarWeb. E assim, além de tudo isso, você consegue visualizar o quanto você está deixando de desperdiçar, você tem a visualização de alto consumo, você tem como melhorar a eficiência da instalação. Tá? Então, realmente não é só gerar energia. A gente acaba trazendo outros pontos, né, para o usuário final, para o próprio instalador, bastante, porque a gente entende que esse é o próximo passo, né? Então, cada vez mais ter essa visualização disponível. Bacana. Então, pessoal, para quem está acompanhando, não conhece, o Smart Meter é um aparelho da Fronius. É um aparelho mais ou menos desse tamanho, né? É. E, e aí, o que nós conseguimos? Coletar mais dados, mais informações para conseguir aprofundar lá no SolarWeb e criar esse caminho aí, talvez, para a eficiência energética, para a gente conseguir bater mais dados ali, né, e não só o quanto eu gerei, mas sim entender o consumo residencial, industrial ali, como um todo ali, né, e isso não é só para o instalador, integrador e quem está, né, mas isso vale muito para o usuário da planta, da casa mesmo, é isso? Sim, sim. E ainda mais que, normalmente, todo tipo de tecnologia nova, e assim como é o solar, sempre tem os entusiastas, Uhum. né? Então, na verdade, o próprio usuário final ele se interessa por saber o que está acontecendo, como visualizar o seu sistema e assim por diante. Então, é para todo mundo, é para o usuário final, é para o instalador. Esse, como você falou, o Smart Meter ele é um medidor de energia bidirecional. Então, ele é capaz de medir o quanto você produz, porque ele está conectado ao inversor também, né? Então, ele tem os dados de produção, ele tem os dados de consumo da sua residência, do seu comércio, etc. E ele tem o monitoramento também do quanto você consome da rede e do quanto você injeta na rede. Ou seja, você tem todo o fluxo de potência sendo monitorado pelo Smart Meter. Legal, legal. E um negócio também que é bacana citar, que a gente falou do que vem por aí, de outros tópicos aliados a esse tema. E com o Smart Meter é legal porque também a gente consegue a limitação de potência, né? O que seria a limitação de potência? Primeiro, para otimizar realmente a sua energia gerada, né? Esse seria um ponto, como a gente já comentou. E um outro ponto por exemplo, os produtos, as usinas que hoje fazem parte aí do Mercado Livre, elas não podem injetar na rede, né? Então, com o próprio Smart Meter, você consegue bloquear essa injeção da rede. Ou seja, as suas cargas só puxam a energia que é necessária para o funcionamento delas do sistema fotovoltaico. O sistema não fica injetando energia na rede e desperdiçando essa energia, Entendi. né? Então você tem essa otimização que para o futuro
é muito interessante, né? Então, a gente já vê, por exemplo, falando de mais uma tecnologia que a Fronius já tem lá fora, que a gente ainda vai trazer para cá. A gente tem uma tecnologia chamada OnPilot. Né? Esse OnPilot, o que... Em um dos eventos que a gente foi ano passado, então Sim, sim. comenta sobre isso. O OnPilot, ele é um acessório da Fronius, que ele é utilizado para cargas resistivas. Só que a grande sacada dele é justamente utilizar o excedente de energia para isso. Exemplo, você tem a sua energia sendo produzida e você tem uma determinada quantidade de excedente. Como a gente falou, a gente não quer devolver o excedente, ou futuramente não vai ser interessante devolver o excedente. Sim. Então, o que é feito? Esse excedente ele é destinado para esse acessório, e o que você conecta esse acessório? Você conecta, por exemplo, uma resistência de um boiler. Ou seja, você trabalha com aquecimento de água sempre com aquele seu excedente de energia. Ele vai ficar monitorando como está a temperatura da água e mantendo a água aquecida. Para quando você for utilizar, você de fato não utilizar o chuveiro elétrico fora do período de geração de energia. Então, é um trabalho de eficiência. Então, o OnePilot ligado com o inversor Fronius, o futuro é isso, né, Ariel? Tudo Exatamente. conectado e funcionando automaticamente, né? Preciso aquecer a piscina, a água do boiler, a temperatura está baixando, mas aí eu vou usar essa energia da onde? Da rua? Não, eu vou usar a energia que eu estou gerando, a minha própria energia que eu estou gerando, sem tributar ela. Então, sim, né? Eu vou usar... Não, e é algo que, assim, parece muito diferente a gente citar um exemplo desse. Nossa, mas vai esquentar a água, etc. Quando a gente fala de baterias, é exatamente a mesma coisa. Uhum. Você está justamente destinando o seu excedente, carregando aquela bateria. Para qual motivo? Você utilizar ela em um outro período do dia, onde não há geração. É a mesma coisa. Eu estou esquentando a água para quê? Para utilizar ela em um período do dia onde eu não quero utilizar a energia da rede. Ou seja, são duas formas distintas de armazenamento, mas essas duas são armazenamentos de energia. Armazenamento térmico ou na bateria, né? Exatamente. E é uma das grandes sacadas, é um grande pulo para o futuro, é você estocar essa energia produzida, né? Porque hoje você Exatamente. consome ou devolve para a rede. Gera, consome ou devolve para a rede. E você tocando nesse assunto, Exatamente. eu lembrei, conversando com alguns integradores, né? Algumas perguntas mais comuns, né, do cliente final mas e se acabar a energia? Eu fico sem energia? Mas como? Mas tá gerando a minha energia? Então, isso é a pergunta mais básica, assim, né? E sim, você fica sem energia, porque o sistema é um grid, ele vai se desligar e você não vai mais fabricar. Quer dizer, então, a partir do momento que tem uma parada de grid, eu paro de produzir também. Né? Agora, se for um sistema híbrido, que está vindo por aí, que a gente sabe que a Fronius também está com tudo nessa produção aí, isso vai fazer muita diferença, né? Inteligência, tocar e usar essa energia no momento certo. E a tendência é cada vez ser mais acessível, né? Ter um preço competitivo. Então, a partir do momento que os clientes vão se adaptando, vão também optando por essa tecnologia, a tendência é o preço ir abaixando. Lógico, no momento ainda não é interessante, mas já existem uma série de muitas consultas que vêm para nós a respeito disso, né? Um outro ponto legal, por exemplo, que já vem sendo também muito requisitado para nós, que a gente tem essa tecnologia para trabalhar, é o trabalho de solar com gerador a diesel, né, através do nosso produto PV Genset. Né? E aí a principal ideia é o seguinte, como você falou, esses sistemas híbridos, ele não deixa de ser um sistema híbrido, né? Então, por exemplo, você tem locais remotos, onde você tem, por exemplo, a energia proveniente somente de um grupo gerador. Aí você não tem uma conexão à rede. E o gerador, é diesel, né? Então você tem um consumo muito grande de diesel, então a sua energia é cara. E aí muitos vêm com a ideia, mas eu queria colocar um solar para tentar economizar.
E existem alguns pontos críticos no trabalho de solar com gerador que tornam um pouco complexo. Esse produto justamente faz esse equilíbrio, ou seja, ele dosa o quanto de solar entra e o quanto de gerador, né, o quanto de diesel entra também. E aí você consegue reduzir a quantidade de diesel que você consome, né? Ou seja, você torna a sua energia mais barata, né? E ainda isso você pode ainda conectar à rede. Então você ficaria ali com 3 opções distintas, né? Diesel, solar e a rede da concessionária. Que legal, Ariel, que legal. Eu falo que a energia está em tudo, né? Tudo é energia. Com certeza. A energia só é transformada para aquela modalidade que você precisa. E eu Exatamente. vi um estudo da Fronius que eu achei fantástico, que é a questão do hidrogênio. Né? Os tanques de hidrogênio lá na Áustria. Verdade. E aquilo eu achei muito legal. Quem puder assistir esse videozinho ou ver, eu achei muito bacana. Que é a ideia de Tinha... a hora eu preciso abastecer o carro com hidrogênio. Então, transformar a energia fotovoltaica em hidrogênio. E aí, quando esse hidrogênio está ocioso, ele também pode voltar para ser uma outra fonte de energia. Exatamente. Você pode reconverter o hidrogênio em energia elétrica. E aí você pode, por exemplo, consumir essa energia. A gente fala injetar na rede, mas nessas situações onde você tem esse tipo de tecnologia, já não é muito interessante injetar na rede, né? Mas a ideia seria justamente reconverter o hidrogênio para energia elétrica, ou seja, é um outro tipo de armazenamento. Então a gente falou do armazenamento no boiler, a gente falou um armazenamento em bateria, e esse é um armazenamento só que em forma de hidrogênio, né? Então, realmente, quem tiver interesse, dá uma pesquisada no YouTube. Essa tecnologia chama Sol Hub, né? SOLHUB. E aí você tem um trailer lá sobre esse equipamento. Eu tive na Áustria, conheci essa tecnologia, é muito legal, mas ainda ela é bem específica e ainda ela está em desenvolvimento, né? Hoje ela existe na Áustria, se não me engano, tem na Polônia e acho que estão fazendo uma na Suíça, se eu não me engano. Mas ainda são poucas unidades, é um projeto grande de engenharia, bem mais complexo do que parece ali. Exatamente. Mas é o futuro, né? É o que você falou. A Fronius tem 500 profissionais dedicados a desenvolver novos produtos. Esse é um dos produtos que eu achei fantástico. Claro, é grande, né? Muito grande. É muito legal, né? Mas já é um pontinho para o futuro, que é o quê? Inteligência, a inteligência no uso da energia, para onde vai, como vai ser transformada, se vai ser solar térmico, solar fotovoltaica, se ela vai virar um hidrogênio, se ela vai voltar. Então, inteligência nesse caminho da energia, né? E a gente fala como estocar essa energia. Você acredita, Ariel, que no futuro a questão do devolver para o grid vai ser uma coisa... O último ponto a se pensar? Com certeza. É o que já acontece fora do Brasil, né? Então, a última etapa que existe é realmente se você tem um excedente de energia que, vamos pensar assim, na sua geração, uma parcela foi consumida, uma parcela foi armazenada e ainda sobrou uma parcela, ele vai ser devolvido, mas de fato é um desperdício que você tem de energia, porque tudo que você podia armazenar, você armazenou, né? Então realmente acaba sendo o último passo. Isso se a gente pensar, por exemplo, os inversores híbridos que a Fronius tem, já fora do Brasil, eles já também trabalham em uma função backup, né? Então, a ideia, por exemplo, se você tem queda de energia ou se tem realmente um período que você não deseja estar conectado à rede, né, você consegue se desconectar da rede e trabalhar como se fosse um sistema off-grid. Então, realmente é um backup, né, para situações emergenciais, mas o seu sistema não para de funcionar. Você tem um sistema trabalhando por si só, isolado, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai evoluir, talvez para esse caminho onde você é o dono da sua energia. Poxa, que legal. Isso eu acho que é um dos melhores caminhos para a humanidade, quando você passa Com certeza. a produzir e consumir, fabricar e consumir, né? Quando você descentralizar o poder,
começar a colocar o poder na mão das pessoas no dia a dia delas. Quanto eu posso Aí, a nossas vidas. Né? Então, eu vejo assim, uma residência, uma conta de R$ 500, R$ 700, que seja. Poxa, é muito dinheiro que você só tinha uma opção, a concessionária de energia. sim. Então, vamos pensar que você economiza R$ 700 por mês. Você faz uma viagem, você aumenta o teu poder de compra em alimentos, pode melhorar na educação dos seus Com filhos. certeza. Tem muita coisa legal quando você descentraliza o poder de produção. E até foi um exemplo que a gente comentou na live que a gente fez semana passada. Porque muitos clientes ainda têm essa dúvida. Bom, mas eu tenho energia. Porque sempre fala, não, é que só conta. Mas a ideia é realmente não é que você ganhe dinheiro, né, com energia. Você deixa de gastar. É o que você falou. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou utilizar em outras coisas. Né? E nesse ponto, a gente pode até caminhar para uma discussão até mais filosófica, se você for pensar. Né? Mas tudo caminha mais ou menos para produção autônoma de uma série de outras coisas, né? Mas aí já fica um outro papo. Poxa, Ariel, que legal. Eu acho que foi bem esclarecedor. E agora, só para a gente fechar, eu sei que tem tecnologias fantásticas por aí. Como que ficam os lançamentos agora da próximo? Para esse ano, eu não sei se vai ser lançado alguma coisa por conta do momento que nós estamos vivendo. Mas como é que fica aí os próximos lançamentos, a chegada de novos produtos? Então, realmente, para esse ano, a gente teve esses problemas, né? Então, teve um atraso também no lançamento de alguns produtos, e aí, junto com o atraso, acabou entrando o corona, e aí acabou atrasando mais ainda. Então, assim, os lançamentos que estavam previstos para esse ano não vão mais acontecer, né? Então, ficaram para o ano que vem. O ano que vem, nós vamos ter aí o lançamento do inversor híbrido, tá? Então, que é o inversor Gen 24. E é que aí vale colocar um asterisco, né, nessa questão do inversor híbrido, porque essa questão do híbrido ela é um pouco mais delicada. Né? Então, a gente ainda precisa ter uma norma estabelecida no Brasil, ter realmente a homologação das concessionárias, esse tipo de coisa. Então, muita gente acaba pedindo, mas cadê o inversor híbrido? Eu quero pôr o inversor híbrido, eu tenho um projeto para inversor híbrido. Mas calma, né? Não é assim, a gente não consegue hoje trabalhar o inversor híbrido dessa maneira. Porque não instalo ainda no grid, é isso? Exatamente. Exatamente. Por questões de segurança, né? Então não tem estabelecido ainda como será feito isso, que seria o objetivo da norma. Então vamos pensar assim, você teve uma desconexão da rede por uma possível manutenção e sua bateria está injetando na rede. Você gera um risco, né, para quem estiver operando a manutenção e etc. Né? Então ainda é um pouco mais delicado esse tema, mas está evoluindo, né? Esse seria o primeiro. É um passo que todo mundo está esperando, né? Mas depende de uma série de coisas. Exatamente. Mas eu ainda também entendo, pelo que a gente comentou, que qual seria o motivo hoje para eu ter de fato o híbrido, né? Assim, eu vou ter um investimento caríssimo, sendo que ainda eu tenho uma total compensação de créditos. Né? Então, ainda tem que ser avaliado isso. A não ser que realmente o cliente queira, porque é um sistema muito mais caro do que o convencional. Sim. Isso é fato. Então, seria o híbrido e também, para ano que vem, nós teríamos os inversores de maior capacidade. Tá? Então, teríamos aí o inversor Tauro, que teríamos uma versão de 50 e uma versão de 100 kW. Tá? Então, também acabou sendo adiada para o ano que vem. Né? E aí, sim, como a gente comentou, cada vez a gente tem aí modalidades diferentes de negócio e assim por diante, e também o inversor de maior porte entra nesse cenário. Né? Então, você tem usinas, projetos maiores, você tem consórcios, enfim, esse tipo de situação. Exatamente. Não hoje o que a gente já tem na linha já atende muito bem os já. negócio, né, existente, mas muita coisa está vindo por aí
e o solar é um mundo que a gente fica encantado a cada dia com tanta coisa legal Sim. que a gente vai presenciar. Eu falo que está no olho do furacão em termos de revolução energética. É, Tá? exatamente. Eu também acho legal porque a gente está participando do processo, né? Vendo Exatamente. ele crescer. É isso aí, Ariel. Hoje eu conversei então, pessoal, com o Ariel Martins, o especialista técnico da Fronius, agradecendo a Fronius. Obrigado pela xícara, viu? Chegou aqui muito. E é isso, assim, a Fronius é um parceiro da Solar TV, está sempre disposta a colocar o pessoal da equipe a conversar aqui para a gente esclarecer vários pontos. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, Ariel. Valeu, Ricardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui ainda falando sobre tecnologia e ainda mais sobre a Fronius, né? Então, agradeço o convite e pode contar com a gente.